Olá pessoal, último vídeo da sequência que nós estamos fazendo da exposição da carta aos Colossenses. A gente passou então várias semanas, né? Foram 14 semanas fazendo uma exposição da carta aos Colossenses, né? O pastor Rodrigo teve fazendo os primeiros encontros e na sequência eu assumi aqui a gente fazendo uma exposição do texto que nós temos de Paulo à igreja aos Colossenses. A porção que nós vamos trabalhar é as saudações finais. Então a gente tem um trecho que começa no versículo 10, termina no versículo 18, que é como que a carta deve ser lida, e ele explica então a carta de Laodiceia deve ser lida, né? Tem outra igreja que é ali perto, então vocês mandam a carta de Colossos para eles fazerem a leitura e recebam a carta deles e leiam também. Então é como se fosse uma carta circular, digamos que essa carta interessa para mais gente. A carta então aos Colossenses, ela foi entregue junto com a carta de Filemon, como falei no outro vídeo, e Filemon também era membro dessa comunidade, dessa mesma igreja, e a gente tem aqui uma coisa interessante sobre amizade, né? Um tratado sobre amizade. Paulo fala das pessoas, dos amigos, e alguma coisa que a gente pode ter uma referência. Eu li no comentário que mais de 100 pessoas são citadas por Paulo nesse processo, né, de igrejas e falando o nome das pessoas e tudo mais. Gente que fazia parte do ministério. Ele cita um destaque aqui estando João Marcos, né? Nós conhecemos o Evangelho de Marcos. João Marcos é um jovem que acompanhou Paulo na primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária tem um desentendimento, ele acaba não participando, e João Marcos vai com Barnabé para outra região e Paulo continua com essa equipe, vai em outra direção. Lucas, que é aquele que escreve o Evangelho de Lucas, que nós conhecemos, estava com Paulo aqui no momento que a carta aos Colossenses estava sendo escrita. Aliás, Lucas, o médico, ele acompanhou Paulo nas viagens missionárias e cita outras pessoas, cita Aristarco, cita nomes de quem já foi falado na semana passada, mas cita Demas, pessoas que estavam ali com Paulo naquele momento de prisão, né? Demas, cita Jesus Justo, né? Então, né, nesse caso aqui, pelo nome, a gente vai sabendo da origem das pessoas, e ele vai falando isso e depois começa a mencionar o nome das pessoas lá da cidade de Colossos, começa a fazer essa citação. Mas quando a gente está em momentos finais da exposição da carta aos Colossenses, eu gostaria de a gente fazer o seguinte processo. Proponho para vocês aqui nesse vídeo que a gente não vai fazer só uma leitura dessas questões finais aqui, além de trabalhar alguns elementos aqui que eu tenho a intenção, por exemplo, a oração e a questão da amizade, das relações, mas eu queria que a gente se preparasse para essa noite, a gente fazer, aqueles que vão participar, cada um fazer o seu destaque, aquilo que você achou que foi uma descoberta, uma aula ou um assunto, um tema que foi levantado, que foi trabalhado nesses encontros, que foi de grande relevância, que foi alguma coisa que foi um destaque para você, uma descoberta, um aprendizado. Então a gente vai separar um tempo então para fazer uma exposição desse texto, falar desse texto. Vou trazer alguns elementos, como falei, mas a gente também, eu quero gastar ou guardar um tempo do nosso encontro para que cada um possa, se quiser, né, não é obrigado a fazer, se quiser, falar um pouco sobre a sua perspectiva sobre algum tema nessa carta. Então eu posso trazer aqui aqueles elementos panorâmicos em 5 minutos, além dessa exposição da qual falei, e aí abro a palavra para que a gente faça um tempo onde cada um possa dizer, olha, para mim um versículo, um elemento, um tema que se destaca, que se revelou, que agora para mim é inesquecível, uma questão que eu aprendo, que vai ficar guardada no meu coração, que Paulo escreveu para a igreja de Colossos e que está então escrito para nós, porque funciona para nós,
porque é uma carta que faz parte do cânon do Novo Testamento, então é uma carta para a gente, né? É uma carta para mim e para você, para que a gente aprenda, né, a lidar com isso, né? Essa informação, esse tratamento que é direto, né, na relação dele com os irmãos, né, com aqueles que estavam com ele, os amigos que estavam com ele, mas também aquele que é tratamento direto para os irmãos da igreja de Colossos, né? Então esses dois grupos, né? Como que esses dois grupos se tratam e se relacionam a partir dessas instruções finais, e como que nós, como grupo, nos tratamos e nos relacionamos a partir do aprendizado da carta aos Colossenses, tá? Nos encontramos então às 8 horas dessa quarta-feira. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, e também, se você quer saber qual é o próximo tema, quais são os assuntos que nós estamos planejando, não deixe de participar com a gente, porque vai ser também revelado no nosso encontro nessa quarta-feira qual é nosso próximo assunto nesses próximos dias, próximas semanas, que nós vamos trabalhar até o mês de dezembro, tá bom? Então, nos vemos lá, quarta-feira, às 20 horas.